Fala, investidores, beleza? Diante dessas notícias aqui, bolsas globais caem firme com medo de recessão nos Estados Unidos. Japão registra pior dia desde 1987. De fato, nós vimos diversos ativos caindo bastante, vários índices também no negativo. E aí, o que nós podemos fazer diante disso? Qual é a melhor estratégia para a gente lidar com esse tipo de coisa, se caso for acontecer de fato uma recessão? Vamos conversar sobre isso aí no vídeo de hoje. Let's go! Então, se você já é sócio comigo de diversos ativos, já deixa seu like aí, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, não perde tempo, se inscreva aí no canal e vamos juntos nessa jornada. Então, nós observamos aí, de fato, o dólar subindo bastante nos últimos dias. A gente consegue observar aqui no último mês, a gente teve uma alta do dólar de 3,58. No dia 5 de agosto, ele estava R$ 5,72. Chegou a bater um pico aqui de 5,75. Tiveram em algumas casas de câmbio que eu vi por R$ 6 o dólar, mas na data de hoje aqui, R$ 5,64. Então, de fato, teve uma alta do dólar, não só aqui no Brasil, como em diversos outros países. Ou seja, o dólar ele se valorizou frente a diversas moedas de diversos países. Mesmo diante dessas notícias aqui que a gente acabou de observar, olha só aqui na Ásia, a referência da Bolsa do Japão despencou 12, registrou o pior dia desde a Black Monday em 1987. O tombo em pontos foi o maior da sua história. Vamos ver mais ou menos de onde começou todo esse medo aí. Começou aqui, as ações amanheceram desabando pelo mundo na segunda-feira, dia 5, com os investidores com medo de uma recessão nos Estados Unidos. Na Ásia, o indicador Nikkei, a referência da Bolsa do Japão, despencou 12 e registrou o pior dia desde a Black Monday em 1987. Olha só o índice S&P 500 aqui, o principal índice que a gente utiliza para analisar a bolsa lá nos Estados Unidos. Nos últimos 5 dias, uma queda aqui de menos 3,93, quase 4%. No último mês, a gente observa também uma queda de 5%. Porém, na data de hoje aqui, olha só, tivemos um respiro aqui, uma alta de mais 1,52. E aí pode ter recessão ou não, a gente vê esse tipo de notícia diante dos dados fracos da sexta-feira. Analistas do banco de investimento Goldman Sachs aumentaram as chances de recessão nos Estados Unidos daqui a 12 meses em 10 pontos percentuais para 25%. Ou seja, continuam a haver risco de recessão como limitado, não apenas porque os dados parecem bons no geral e não vêm grandes equilíbrios financeiros, mas também porque o Banco Central Americano, Federal Reserve, o Fed, tem margem para cortar a taxa de juros e certamente será rápido em apoiar a economia se necessário. Então, como a gente bem sabe, a taxa de juros lá fora está muito alta, não é à toa que eu estou investindo na renda fixa lá fora via ETF, portanto, eu venho capturando esses juros altos da renda fixa lá, recebendo dividendos mensais. E não só isso, investindo lá fora, eu capturei também essa alta do dólar, porque os ativos lá, embora alguns índices tenham caído, o dólar se valorizou, então meu patrimônio cresceu lá fora, mesmo com a queda de alguns índices. Aliado a isso, um ponto muito importante aqui, essas crises que a gente vai observando aqui ao longo do tempo, é muito comum na nossa jornada de investidor. Eu, quando comecei a investir, eu comecei a investir lá no meio da época da pandemia. Tava caindo horrores os índices, a bolsa de valores. Eu comprava uma ação em um dia, no outro dia ela já estava em queda, ou seja, eu comprava hoje, tinha menos dinheiro no dia seguinte. Fundo imobiliário, a mesma coisa, embora eu recebia dividendo, o fundo imobiliário caía na semana seguinte, então meu patrimônio diminuía. Então eu comecei a investir no meio desse tipo de notícia, no meio desse caos aqui, que era realmente difícil. Então, diante disso, eu me assustava, obviamente, mas eu comecei a estudar cada vez mais, fiz cursos, e aí eu entendi que isso são ciclos, acontece, e as pessoas que mais ganham dinheiro ao longo do tempo é justamente nesses momentos aqui, onde há crises, a gente investe em bons ativos, é claro, não vai investir em porcaria, mas investindo em bons ativos que já se provaram ao longo do tempo, é nesses momentos de crise que a gente mais faz dinheiro. Então, embora tenha todos esses problemas, a gente observa claramente aqui com os números, é sempre um bom momento para a gente fazer compra aqui. Não é à toa que eu continuo investindo lá fora. Semana passada eu fiz um aporte em renda fixa lá fora em dólar e hoje, aproveitando essas quedas aqui, eu vou comprar o dólar, mesmo ele tendo subindo. Eu não me preocupo, porque justamente eu comprei o dólar já no valor bem interessante lá para trás. E agora com esses patamares eu continuo comprando, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o valor do dólar amanhã. Eu não vou esperar ele cair para fazer compras, ou eu não vou esperar ele cair para eu investir. Eu continuo fazendo meu preço médio ao longo do tempo. Então eu vou aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo aqui da queda do S&P 500, que é um dos índices que eu invisto, e fazer alguns aportes aqui também. Então eu invisto aqui através da Nomad, uma conta internacional. Se você não tem conta nela ainda, com o meu link aqui na descrição ou colocando meu código APRENDA20, vocês vão conseguir até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Operação de câmbio é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou enviar reais para minha conta da Nomad e converter para dólares. Para fazer isso, basta eu clicar aqui nos meus
meus investimentos, vocês podem ver aqui, meu patrimônio total 8.853 dólares. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar dinheiro, vou aqui via operação de câmbio, vocês podem ver saldo reais 00, então eu vou clicar aqui em depositar. Ele vai me gerar aqui os dados para eu fazer a transferência, eu vou clicar em copiar e mandar o dinheiro para cá. Pronto, o dinheiro já caiu na conta aqui, saldo em reais 500, agora eu vou converter em dólares. Basta eu clicar em cima dos 500 reais, agora aqui, ó, converter. Eu vou fazer aqui no caso conta investimento, que o IOF é menor e eu já invisto. Então olha só, 500 reais, eu vou pegar a cotação aqui do dólar de 5,74, eu vou receber aqui 86 dólares,99. Vou clicar em continuar e confirmar a operação. Então já esse dólar cai aqui na minha conta e eu vou fazer o aporte lá fora, aproveitando que a gente teve essas quedas aí. Então como vocês podem ver, eu não fujo do básico que eu faço aqui há um bom tempo já. Eu continuo investindo ao longo do tempo, mesmo quando as coisas caem, mesmo quando sobe bastante. O que não é bom é a gente comprar sempre que tá na alta e acabar vendendo na baixa, como agora, com medo do mercado. Muitos investidores novos não entendem bem e acabam vendendo seus ativos quando tem essas quedas aí. Se você estiver investindo em bons ativos, não tem com que se preocupar. Obviamente, se você já tiver diversificado o seu patrimônio, assim como eu faço aqui. Eu tenho investimentos aqui no Brasil, tenho investimentos lá fora em dólar, tenho vários ETFs lá que me pagam dividendos, invisto também aqui em criptomoedas, então meu patrimônio está bem diversificado. Renda fixa aqui, renda fixa lá fora, diversos ativos aí que vão me trazendo renda todos os meses na minha conta. Então essa recessão de fato pode vir a acontecer, não temos certeza ainda, mas a gente observa aqui os números, olha só, o Banco Central norte-americano manteve a taxa de juros no intervalo de 5,25 e 5,50 pela oitava reunião. Descendo aqui a gente consegue observar esse gráfico. Então olha só o patamar que a taxa de juros americana está, 5,50. Essa taxa de juros é considerada bem alta para os patamares americanos e eu recebo dividendo de acordo com essa taxa aqui atualmente, porém é apenas um dos ativos que eu tenho lá fora. Havendo a necessidade, o Fed pode abaixar essa taxa de juros para voltar a estimular novamente o mercado. Fazendo isso, obviamente os ativos de renda fixa vão render menos e os de renda variável têm uma chance bem alta de continuarem ou começarem a subir bastante. Se de fato essa narrativa continuar, eu trago novos vídeos aqui, mas o que eu vou continuar fazendo é de fato isso que eu acabei de fazer aqui, continuar investindo nos meus ativos, seja em renda variável ou renda fixa. Claro também que diversificação é importantíssimo, não vai investir 100% do seu capital em uma única classe de ativo. O movimento mais inteligente que você pode fazer é diversificar o seu patrimônio. Então, diante disso tudo, eu continuo fazendo meus aportes aqui. Normalmente, eu comecei a investir lá na crise, então sei que isso acontece, é normal, a gente vai observando isso ao longo do tempo. O que você não pode fazer é desesperar e vender seus ativos só por causa de uma queda. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo. Se você não abrir uma conta lá fora internacional para diversificar o seu patrimônio, fica a sugestão com a Nomad, colocando o meu código APRENDA20 na abertura da sua conta, você ganha até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio. Link vai estar aqui na descrição. Curtiu esse vídeo aqui de verdade mesmo? Deixa seu like, sua avaliação é muito importante. É isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!